Quero ler um texto com você no segundo livro de Reis, a minha versão é a NVI, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 15. Segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 15. Amém? Diz assim, presta atenção. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Então Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Uau! Antes de falarmos especificamente desse texto, eu não sei se você acompanha as notícias, mas há menos de 2 meses, exatamente há 2 meses, nós tivemos um apagão cibernético que assustou o mundo inteiro. Na verdade, foi uma falha num software de segurança que afetou quase 9 milhões de computadores no mundo inteiro. Sistemas importantes foram interrompidos em hospitais, bancos, empresas de comunicação e de diversos segmentos. Os computadores, eles pararam simplesmente. Um prejuízo de mais de 5,5 bilhões de dólares. E com isso, milhares e milhares de voos foram cancelados no mundo inteiro. Não apenas porque as companhias aéreas elas não conseguiam fazer o check-in, mas também com a preocupação porque não se sabia ao certo o que era esse apagão e como isso poderia afetar as aeronaves. Eu não sei se você sabe como é que funciona o céu com os aviões. Eu trouxe um vídeo aqui que mostra exatamente isso. Está vendo isso? São aviões que voam ao mesmo tempo, isso no mundo inteiro. Você tem ideia de que todos os dias, no mundo inteiro, são 200 mil aviões no céu. 200 mil aviões ao mesmo tempo, todo dia, decolam no mundo. E como isso é controlado? A gente tem as rodovias, e se você não sabe, existem as aerovias. As aerovias, elas são estipuladas por um computador. Então a gente não consegue ver com os nossos olhos. Mas só no Brasil, e Matão inclusive faz parte disso, já voei muito, e quando olhava no mapa do avião, estava cruzando Matão, passando por Matão. Você pode olhar para o céu e não perceber, mas elas existem. São as aerovias, e elas são rotas importantíssimas para que os aviões se mantenham no ar sem colisão. Porque se são 200 mil aviões todos os dias decolando, imagina a bagunça disso no céu. Mas eles voam com altitudes diferentes. Só para você ter uma ideia, alguns aviões voam com uma distância apenas de 1.000 pés. Que isso significa? 300 metros. Um avião do outro, vindo, indo. E quem que controla isso? Como o próprio nome diz, são os controladores de tráfego aéreo. Então eles são os responsáveis para que tudo isso aconteça no ar, em rotas que aos nossos olhos são invisíveis. Aí talvez você esteja perguntando, por que ele está falando isso? O que isso tem a ver com Eliseu? O que isso tem a ver com a história que ele leu? É como se o servo de Eliseu, o profeta, ele tivesse um apagão também, sabe? Às vezes a gente tem esses apagões, quando a gente deixa de enxergar aquilo que a gente deveria enxergar. E esse homem, especificamente,
Ele já tinha visto muitos milagres. Eu estou falando do servo de um profeta que fez o dobro de milagres do que Elias. Se a gente for olhar para a história, esse servo, ele estava com Eliseu no momento em que Eliseu é requisitado no meio do deserto, porque o rei de Israel e o rei de Judá saíram para a guerra, não calcularam a quantidade de água que eles deveriam levar, a água acabou, então os animais estavam morrendo de sede, e mais do que isso, os soldados estavam cansados, exaustos, porque não tinha água. E aí o rei de Israel estava desesperado, o rei de Judá, que era Josafá, que tinha intimidade com Deus, disse: não tem nenhum profeta aqui, e mandaram chamar Eliseu. Eliseu chega, pede para um tangedor de harpa tocar, pega aquela adoração, e aí ele traz uma palavra certeira. Ele diz assim: olha, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas amanhã haverá água nesse lugar. Cavem covas, façam buracos. E aqueles homens usaram a energia que eles tinham, aquilo que sobrava, e eles fizeram buracos. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, todos aqueles buracos estavam cheios de água. Milagrosamente Deus fez a água chegar até eles, e eles foram saciados. Ele viu isso. Eu estou falando de um homem que enxergou tantos outros milagres. Por exemplo, lembra de quando a viúva chega para Eliseu e diz assim: olha, os meus filhos estão sendo levados para pagamento de dívida, porque nós temos uma dívida e nós não vamos conseguir pagar. Eliseu falou para ela o quê? O que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. E ele disse o quê? Vá e pegue vasilhas emprestadas. E a Bíblia diz que ela pegou vasilhas emprestadas, e o azeite foi derramado e não parava. E isso fez com que aquela mulher pagasse a dívida e vivesse o resto da vida com aquilo que tinha acontecido. Esse homem viu isso. E como ele agora tem um apagão, ele viu quando o filho da sunamita foi ressuscitado por Eliseu. Ele estava lá quando Eliseu tirou a morte da panela, tirou o veneno da panela, misturou a farinha e salvou aqueles profetas na escola de profetas. Ele estava lá quando Eliseu multiplicou os pães. Não foi só Jesus que multiplicou os pães. No Antigo Testamento há uma multiplicação de pães feita pelo profeta Eliseu. Esse homem, ele também estava lá quando alguém estava trabalhando com o machado, e o machado caiu, e ele gritou: ai, era emprestado. E então o que fez Eliseu? Jogou o cabo na água e fez com que o machado flutuasse. Eu estou só relembrando com você alguns dos muitos milagres que esse homem viu, e isso me bate o temor, porque se esse homem viu tantos milagres, se esse homem viu tantas coisas acontecendo, e de repente ele tem um apagão e fica com medo, fica desesperado, porque ele viu a cidade rodeada de homens, de um exército que estava ali para pegar o profeta, e ele está agora muito mal. O que aconteceu com tudo que ele viu? Isso me bate o temor, porque por muitas vezes nós agimos exatamente como ele. É como se um apagão viesse na nossa vida, como se a nossa fé tivesse um apagão e a gente se esquecesse de todas as experiências que a gente já teve com Deus. É como se a gente não levasse em consideração os milagres que nós já vimos Deus fazer, não só nas nossas vidas, mas na vida de tantas outras pessoas. E eu começo contando comigo mesmo. Lembra que um ano atrás eu estive aqui, Deus falou comigo, lembra disso? Quem estava aqui? Deus falou comigo sobre as cadeiras, lembra disso? Nós ofertamos as cadeiras aqui, 100 cadeiras, né? Glória a Deus por isso. E aí a gente estava no meio de uma reforma, lembra? Do lugar novo, que já foi inaugurado, e aí era novembro, e eu estava lá no culto, eu tinha feito 3 cultos, estava cansado, tinha vindo de uma conferência no sábado, e quando terminou os 3 cultos, eu preguei sobre a gravidez de Deus, como a gente fica grávido dos sonhos de Deus. Foram cultos poderosos, e eu subi para jantar com os pastores, com a minha esposa, e de repente
uma pessoa da nossa equipe me manda uma mensagem dizendo assim: ô pastor, tem um homem que veio aqui hoje procurando e perguntando quantas cadeiras a igreja precisa lá para o templo novo e quanto que é cada cadeira. Eu tive um apagão. Eu olhei para todo mundo, gravei uma mensagem para Mari dizendo: Mari, você acha que o homem vai dar todas as cadeiras, Mari? Fala para ele o valor de cada cadeira e boa. Ah, mas quantas precisa? Ela insistiu, e na época ainda a gente nem tinha ampliado o projeto. Eu falei: umas 1.200. Mas você acha que ele vai dar tudo isso? E quando eu terminei, Viviane, minha esposa, porque quando o Espírito Santo não fala, ele usa a mulher da gente para falar, não é verdade? A Viviane olhou para mim e disse assim: ei, você acabou de pregar agora que a gente está grávido das promessas de Deus, e você está falando isso, que o homem não vai dar as cadeiras. O que você está falando? Eu falei: meu Deus, me perdoe. Fui para casa triste. Acordei de manhã, fui fazer meu devocional. Adivinha qual era o texto? Quando Moisés chega para Deus e diz assim: esse povo está querendo comer carne. Esse povo não para de reclamar, porque quer carne. E Deus diz assim: então reúna todo mundo e diga que eles vão ter carne para comer o mês inteiro. Aí Moisés falou assim: nem se todos os rebanhos do mundo inteiro viessem. Deus olhou para ele e falou assim: você está limitando o meu poder? Verá se a minha palavra vai se cumprir ou não. Eu: Senhor, ontem eu limitei o seu poder, me perdoe, Senhor. Deu 9 da manhã, a Mari me manda uma mensagem dizendo assim: pastor, o homem que eu te falei ontem, ele quer saber se vai ter alguém lá na igreja à tarde. Eu falei: por quê? Porque ele vai levar o cheque. Eu falei: que cheque? Das cadeiras. Eu falei: que cadeiras? As cadeiras da igreja. Eu falei: quantas? Ela: 1.200. Eu falei: meu Deus. Eu falei: por que eu não falei mais? Às vezes a gente se acostuma tanto com os milagres, irmãos, que a gente tem uns apagões. Foi exatamente isso que esse homem teve. Um homem que tinha tantas experiências com Deus, que viu tantos milagres acontecendo, de repente ele se acostumou com esse milagre e se desesperou, teve um apagão. É como se ele tivesse com um óculos 3D. Eu acabei de voltar, eu fui conhecer agora Orlando, nos Estados Unidos, e eu e Viviane, nós fomos no parque da Universal, e não é da igreja não, tá? E aí, a Universal Studios, e aí tudo, eu estava contando para os meninos, é tudo com simulador, porque eu não sou o cara da montanha-russa. Pensa que eu não sou o cara da montanha-russa, eu não sou de aventura. Eu não sou. E aí eu fui nos simuladores, e só fui enganado em duas montanhas russas, porque eu não sabia. Mas uma delas, eu tinha que colocar o óculos 3D, era o simulador do Homem-Aranha. Meu Deus do céu, o carrinho mexe para lá e para cá, tem tela para todo lado, parece que você está sendo jogado de cima de um prédio, vem o vento, vem tudo, você fica desesperado, começa a gritar aquela coisa e tal, daqui a pouco o Homem-Aranha vem, pá, em cima do carro. E aí faz joia, faz assim, eu já até dei um toque na mão dele. Óculos 3D. Ele tem uma capacidade incrível de aumentar, né? E a hora que os monstros chegavam, os inimigos do Homem-Aranha também, eles chegavam, tinha uma hora que ele jogou uma bola de fogo assim, e eu cheguei a me desviar. O óculos 3D, ele tem esse poder. É como se o medo também tivesse uns óculos 3D. É como se ele aumentasse tudo. O medo, ele tem uma capacidade muito parecida com a fé, só que ao contrário, ele potencializa, ele faz crescer. Sabe aquela coisa assim, o que eu mais temia me aconteceu? Exatamente isso. O que eu mais temia me aconteceu. Por quê? Porque o medo atrai. O medo faz com que as coisas cheguem na nossa vida. É como se esse óculos 3D, qual é o primeiro D? O D é a dúvida. O medo te faz olhar com dúvida para tudo, sabe? O que esse homem disse? O que vamos fazer? O medo, por muitas vezes, nos deixa sem reação.
E a gente fica desesperado, como se fosse o fim de todas as coisas. O segundo D é o desespero, porque a dúvida sempre vai levar ao desespero. Quando nós deixamos de enxergar pela fé, quando nós deixamos de enxergar pela fé, nós nos sentimos sem saída, nós somos abalados. Ele se viu cercado, ele se viu ameaçado. É assim que muitas vezes a gente se sente. O diabo tem colocado tanto medo em você que você acha que você não vai conseguir pagar suas contas, que você vai perder o seu emprego, que você não vai conseguir um emprego novo, que os seus filhos vão se perder. E eu não sei, cada um tem os seus medos. E a gente se abala. E leva, evidentemente, ao terceiro D. Primeiro D, dúvida. Segundo, desespero. Terceiro, derrota, que é aquele olhar de frustração. Você nem tenta, porque você já viu e deu errado. É como se ele tivesse com esses óculos. Agora, perceba a diferença de um homem que nunca deixou de enxergar o invisível. O invisível é muito real. O invisível é mais real do que a gente pode imaginar. Eliseu, ele tinha uma outra visão da situação. Como nós precisamos estar perto de quem consegue olhar para situações difíceis com um olhar de fé. Você tem que escolher muito bem com quem você anda. Eu tenho me cercado de pessoas assim. Eu não consigo andar com pessoas que não conseguem mudar a sua mente. Não, eu estou perto de pessoas que quando eu não estou conseguindo enxergar, elas me fazem enxergar. Tanto que eu me casei com uma. Viviane é assim. Viviane é aquela que me faz enxergar quando eu não estou enxergando. E eu também faço a mesma coisa com ela. Porque assim que tem que ser um casamento. Assim que tem que ser uma parceria. Assim que tem que ser uma amizade. Você tem que andar com pessoas que conseguem enxergar de uma forma diferente. Eliseu via como Deus via. Você vê o homem todo, o servo dele todo desesperado, todo com medo, e Eliseu na calma. Por quê? Porque ele via como Deus vê. Quando você vê como Deus vê, você vai olhar a sua vida de uma forma diferente, como você está olhando. Você vai olhar para os seus desafios de uma forma completamente diferente. Não com medo, mas com fé. Olha como Eliseu reagiu. Ele manteve a calma, ele encorajou e ainda intercedeu. Guarde essas três coisas. Essa é a diferença de quem consegue ter uma visão diferente diante de uma situação. A mesma situação, mas ele tem uma visão totalmente diferente. O que ele fala para o homem? O que ele fala para o servo dele? Primeira coisa, ele mantém a calma, ele diz assim, ó, não tenha medo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Qual é a nossa diferença com a diferença das... Qual é a nossa diferença em relação às pessoas que não vêm à igreja, que não conhecem o evangelho, que não sabem nada daquilo que você sabe? Ou quando você está no trabalho, ou quando você está na escola, ou quando você está, enfim, em qualquer lugar, entre família... Você tem o mesmo discurso que eles estão falando dos problemas, e você entra ali falando dos problemas, você não tem uma resposta para eles. Ao invés de acalmar o coração das pessoas, você traz mais alarde, mais medo. Aliás, às vezes você tem mais medo do que essas pessoas. Nós somos chamados para acalmar o coração. Nós somos chamados para acalmar o coração dos governantes, acalmar o coração das autoridades, acalmar o coração das pessoas que estão à nossa volta. Porque nós sabemos quem é Deus, a nossa fé está nele. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. E você, sabe em quem você tem crido? Eu sei em quem eu tenho crido. Então, esse homem diz, não tenha medo. Ou seja, ele mantém a calma. Ele não é abalado pelo que o servo dele está falando. Às vezes você se abala com o que os outros também estão falando. Coisas que nem vão acontecer e já te tiram o sono. Então, ele mantém a calma. Segundo, ele encoraja. Esse é o nosso papel. Encorajar aqueles que estão com medo, aqueles que estão desesperados, aqueles que precisam de uma palavra. O que ele diz? Ele diz para aquele homem, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ele traz uma palavra que traz encorajamento. Nós devemos ser encorajadores. E terceiro, ele orou por ele. Ele orou. Por que você acha que ele orou por ele? Porque a palavra não bastou para esse homem. Quando Eliseu disse assim, olha, é muito maior o número que está com a gente do que
esses que estão aí. Se ele tivesse acreditado, teria terminado a história aqui. Está implícito aqui que aquele jovem não acreditou no que o profeta disse, tanto que o profeta teve que orar por ele e disse: Deus, abra os olhos desse moço. Essa deve ser a nossa oração, porque às vezes você convida para alguém para vir à igreja, ela não vem. Às vezes você fala assim: Jesus mudou a minha vida, mas essa pessoa não acredita em você. Você pode ter as melhores intenções, mas essa pessoa não acredita. Mas deixa eu dizer uma coisa: ninguém resiste a uma oração. Quando a gente diz assim: Senhor, abra os olhos dessa pessoa. Estava falando para o pastor Rafael, lá na igreja nós temos uma caixa de oração, de salvação, uma lista de salvação. Foi o que vai fazer aqui também. Você escreve 7 nomes, destaca os 7 nomes e coloca na urna e fica com 7 nomes, os mesmos 7 nomes. Você ora um mês inteiro por essas pessoas. E eu tenho encorajado as pessoas da nossa igreja a orar pelas pessoas mais resistentes, aquelas que não querem saber de igreja, aquelas que criticam, aquelas que falam mal, aquelas que dizem assim: lá vai você de novo na igreja, vai lá dar dinheiro para a igreja, vai lá dar dinheiro para o pastor, vai fazer. Coloca o nome dessas pessoas na listinha. Jesus disse assim: olha, vocês acham que falta muito para a colheita? Não, os campos estão prontos. Estão prontos. Eu peguei e fiz essa listinha desde agosto do ano passado. Aliás, era uma prática que a gente tinha desde o início da igreja. E aí eu precisei ir lá na Guatemala para ver que eles estavam fazendo lá uma coisa que a gente fazia e que a gente parou em algum momento. Eu retomei a listinha de salvação. Você não tem ideia da quantidade de batismos de pessoas que a gente tem recebido por conta dessa listinha de salvação. Nada é melhor, nada é mais maravilhoso do que você orar por alguém e de repente você olhar do lado e você vê que aquela pessoa que você orou está na igreja. Você fala: meu Deus, sabe que você tem intimidade com Deus, você percebe que Deus responde a oração. Maridos que não iam na igreja, deixavam a mulher na porta da igreja, nunca entravam na igreja, estão na igreja. Batizei esses dias o roqueiro de Jesus, agora ele é roqueiro de Jesus. Se eu te mostrasse umas fotos dele, cerveja na mão, cheia de caveira para cá, o cabelo dele é maior do que, né, como se ele fosse da Cristã do Brasil mesmo, assim, ó, bem assim, ó. E é verdade, bem grande o cabelo, tal, barbudo, aquele negócio. E aí esse cara não queria saber de igreja. Sabe o que a mulher fez? Colocou o nome dele na listinha de salvação. Na semana seguinte, ele estava lá. Quando você ora para alguém, é mais ou menos como Eliseu orou pelo servo dele: Senhor, abre os olhos dessa pessoa, para que ela te enxergue, para que ela te veja, para que ela te perceba, para que ela entenda o mundo espiritual. Essa deve ser a sua oração. Senhor, abre os olhos dos meus filhos. Senhor, abre os olhos da minha família. Senhor, abre os olhos dos moradores dessa cidade, para que eles enxerguem o Senhor e te vejam. O rapaz finalmente viu o invisível e percebeu, presta atenção, que o invisível é mais poderoso do que o visível. Sempre é. O mundo espiritual é mais real do que o mundo que você vê. Você não vê, você nem imagina, mas houve uma luta para você vir aqui. E muitos foram travados hoje e não conseguiram vir. Sabe por quê? Porque passaram por uma luta espiritual. Glória a Deus pela sua vida, que os anjos te trouxeram. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. Você não consegue percebê-los, mas eles estão aqui nesse lugar. Eles têm guardado pela sua vida, eles têm protegido você. O anjo do Senhor se acampa em volta daqueles que o temem, que levam ele a sério. Os anjos são reais. Mundo espiritual é real. Existe um exército de anjos cuidando de você, cuidando do seu filho. Quando você não pode enxergar o seu filho, quando o seu filho vai para a escola, vai para a faculdade, quando o seu marido sai para trabalhar, quando a sua esposa sai para trabalhar, existe um exército de anjos guardando você, guardando a sua casa, guardando a sua família. Mas isso é invisível. Ter a convicção do invisível é a fé que Deus espera de nós. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? É convicção, é certeza de coisas, fatos, verdades que eu não consigo enxergar, mas eu sei que elas são reais. O amor de Deus por nós é um fato, é verdade. Eu não consigo ver, mas eu posso provar dele todos os dias. O poder de Deus é assim. No capítulo 11 inteiro de Hebreus, você vai ver homens e mulheres que creram no invisível. Olha o que diz a Bíblia: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. De gente que enxergou o invisível. Porque nós precisamos ter convicção do invisível. Eu vou te dar 3 motivos. Primeiro motivo: ter convicção do invisível nos ajuda a superar os sofrimentos desse mundo. Nós estamos numa terra caída por conta do pecado de Adão e Eva. As consequências ainda estão por aqui. Existem coisas que nós não estamos livres. Jesus disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, o homem que mais sofreu na Bíblia, meu Deus do céu, como que esse homem termina dizendo que guardou a fé? Como que esse homem que passou por vários naufrágios, esse homem que foi chicoteado, olha o que ele mesmo diz sobre o sofrimento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25 a 27. Olha ele dizendo: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Aí eu fico perguntando, como ele superou todo esse sofrimento? Gente, às vezes as pessoas estão mimadas. Elas sofrem porque uma pessoa virou o rosto para ela. A gente está, muitas vezes, vivendo um mundo tão fútil que a gente está sofrendo por coisas que não são nem reais. Esse homem sofreu de verdade, mas o que fez esse homem prevalecer? Qual é a diferença dele com a gente? Olha o que está escrito em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Ele mesmo diz, olha isso: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos, presta atenção, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau, glória a Deus. É sobre isso. É sobre fixar os olhos no invisível, enxergar o que os olhos não são capazes de mostrar. Só assim a gente vai superar, de saber que tem um Deus que está olhando por nós, de que enviou o Filho dele que sofreu também por nós, que sabe o que é uma dor, que sabe o que é a necessidade. E a gente precisa confiar que os olhos do Senhor sempre estarão abertos olhando por nós. Segundo motivo
Ter convicção do invisível nos faz romper ciclos e avançar para a promessa, mesmo em meio à pressão. Hebreus, capítulo 11, verso 27, diz que pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu o seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Uau! Eu acho lindo essa passagem do mar. Imagine como estava o coração de Moisés. Ele acaba de sair do Egito, com mais de 2 milhões de pessoas, e ele estava guiando aquele povo, seguindo as orientações do Senhor. De repente eles chegam num lugar e ficam sabendo que o rei, o faraó, tinha reunido o seu exército, e furioso, esse exército estava vindo atrás deles. Só que agora eles estão num lugar que à frente tem o mar. À frente tem o quê? Um mar. E atrás tem os inimigos. É lindo esse texto porque por muitas vezes a gente pensa, uau, Moisés, a gente tem aquela visão de Moisés levantando o cajado. Primeiro ele tenta orar, né? E Deus diz o que para ele? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Aí ele levanta o cajado, e aí a gente tem uma ideia de que não foi Moisés que abriu o mar, e também não foi o cajado dele que abriu o mar. Quando você vai ler o texto, você vai ver detalhadamente o que abriu o mar. A Bíblia diz que depois que ele levantou o cajado, a Bíblia diz que soprou um vento. Uau! Soprou um vento. E esse vento é chamado de vento oriental. Esse vento é que separou as águas. É engraçado porque todas as vezes que este vento oriental, toda vez que a palavra oriental, vento oriental aparece na Bíblia, aparece com grande destruição. Quando Deus tem um plano, meu irmão, até o que tem fama de ruim é ressignificado. Você vai ver que esse vento oriental é o que derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó. Você vai ver que esse vento oriental é aquele que aparece no sonho de José, na verdade no sonho que o faraó teve, ressecando as espigas. Você vai ver que esse vento oriental, ou vento do sul, ou vento do deserto, que é tudo a mesma coisa, é o vento que soprou sobre a cabeça de Jonas, e ele desejou a morte. Agora você vai ver Deus usando o mesmo vento que tinha para muitos o significado de morte, agora ele traz para livramento. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. É o Deus que transforma morte em vida. E Ele usa o que ia te destruir para te construir. Ele usa o mal para converter em bem na nossa vida. É o invisível. É por isso que Moisés viu o invisível. Esse invisível, esse vento abriu um novo caminho, soprou e abriu um novo caminho. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que esse vento, esse sopro do Espírito, esse sopro de Deus, esse mesmo sopro que secou as águas do dilúvio, as águas do dilúvio que não podiam ser resolvidas por Noé, aquilo que você não pode resolver, o vento de Deus, o sopro de Deus resolve. Eu declaro em nome de Jesus que esse sopro abra um novo caminho para essa igreja, abra um novo caminho para vocês, um novo caminho, tirando do caminho todo o empecilho. Você percebe que quando sopra o vento, a Bíblia diz que formou 2 paredões de água. Olha que o poder do invisível, o invisível fez a formação de 2 paredões de água. Eu fico imaginando, porque era noite, mas havia uma claridade para que eles atravessassem. Você imagina você passando no meio de 2 muros de água?
tubarão daqui, os peixes, eles continuavam. Imagina isso, que coisa mais linda, que coisa fantástica você imaginar tudo isso. Só que imagina a pressão de você passar bem no meio de tudo isso. E aquele vento segurava a pressão. Às vezes a pressão não está na frente, às vezes a pressão não está atrás, às vezes a pressão vem do lado. São as contas que estão chegando, é a perseguição no seu trabalho, os desafios dentro da sua própria casa, relacionamentos em crise. É esse tipo de pressão que vem do lado todos os dias para nos provocar medo, para nos fazer parar. Mas o invisível segurou isso. O invisível vai segurar toda a pressão que estiver sobre a sua vida no nome de Jesus. E por fim, o mesmo invisível fez justiça. Porque quando o povo atravessou, o mesmo vento deixou de soprar e a água simplesmente tragou todos os inimigos. O invisível de Deus faz justiça. Você não precisa fazer justiça com as mãos. Você não precisa se vingar. Você não precisa responder. Você não precisa fazer aquilo que Deus não disse que você tem que fazer. É deixar o sopro de Deus afastar da sua vida tudo aquilo que te persegue, tudo aquilo que quer o seu mal, tudo aquilo que quer te destruir, tudo aquilo que quer acabar com você, com a sua casa, com a sua família e com tudo que você tem. Deixa o vento soprar. Terceira coisa, ter convicção do invisível nos faz ter resultados diferentes. Todos nós desejamos ter resultados diferentes, é ou não é? Resultados diferentes do que já tivemos até agora. A gente falava sobre isso, sobre estratégias. A gente falava sobre como a gente pode ganhar mais almas para Jesus. Todo mundo quer resultados diferentes no trabalho, resultados diferentes em casa, resultados diferentes. E aí eu me lembro daquele texto quando Jesus, ele entra no barco de Pedro. Lembra que Pedro teve uma noite de fracasso? Pedro não pescou nada a noite inteira. Pedro estava lavando as redes, talvez pensando, o que eu vou fazer? Não sei. Mas a Bíblia diz que naquele dia, segura a imagem, não coloca ainda não. O fato é que Pedro estava mal. Jesus entra no barco e ele começa a provocar Pedro a enxergar além do fracasso. Começa a instigar Pedro a enxergar além de um dia ruim, além da frustração. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer o nosso amadurecimento. E amadurecer significa ver além do que deu errado. Amadurecer é ver além do fracasso, além de um semestre ruim, além de um ano ruim. Ele não havia pescado nada a noite inteira, mas Jesus, ele libera uma palavra, e a palavra que Jesus liberou contrariava totalmente a lógica. Jesus é especialista nisso. Às vezes ele libera uma palavra para o nosso coração que contraria totalmente a lógica do que a gente está vivendo. A palavra, ela vem para contrariar as circunstâncias, como se não fizesse sentido. Por quê? Porque a palavra de fé, ela sempre vai contrariar a lógica. Mas Pedro disse o quê? Pela tua palavra. Pela tua palavra. Por quê? Porque Jesus lançou a palavra para Pedro lançar a rede. Jesus lança a palavra para a gente lançar a rede.
Se Jesus não lança a palavra, eu não posso lançar a rede. Tem muita gente tendo fracassos repetidos. Por quê? Porque está lançando a rede sem Jesus ter lançado a palavra. E o que Deus não estipulou, é você que vai ter que manter. Mas se Ele disse, é Ele que mantém. É Ele que faz com que as coisas aconteçam. Se Ele deu uma palavra, eu preciso lançar essa palavra. Eu preciso fazer. Estava conversando com o pastor e ele falava aqui do culto de domingo de manhã que ele começou. Ele disse, eu criei na palavra. Eu fiz. Eu comecei num lugar pequeno, já mudei, já vim para a igreja maior. Isso é lançar a palavra, isso é lançar a rede, porque Deus já lançou a palavra. Quando Deus lança a palavra, a gente não tem que ter medo. Quando Deus lança a palavra, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que fazer. Não é por mim. Pedro não lançou por ele, por ser um experiente. Por quê? Porque se ele fosse experiente, ele sabia que não era hora de pescar, não era lugar para pescar. Mas ele fez por quê? Porque Jesus tinha dado uma palavra. Para de olhar para você. Para de olhar para a lógica. Para de olhar para aquilo que você sabe ou acha. E simplesmente faça o que Ele mandou você fazer. Isso é fé. Jesus lançou para Pedro lançar a rede. Pedro não podia ver com os olhos naturais o que Jesus via. Você nunca vai conseguir enxergar com seus olhos naturais o que Jesus está vendo. Ele já está vendo essa cidade inteira rendida aos pés dele. Às vezes você olha e você não consegue enxergar isso com seus olhos da face. É por isso que a gente não tem que enxergar conforme a gente vê. A gente tem que enxergar conforme Jesus já viu. E quando Ele libera uma palavra, é porque Ele já viu o final. Ele conhece o final antes mesmo do começo. Ele já está lá no final do ano. Ele já está lá no começo de 2025. Ele já está no próximo aniversário dessa igreja. Ele conhece o caminho. E se você tem uma venda nos olhos, você tem que andar com quem que não tem e que consegue ver além. Eu posso estar com uma venda nos olhos em relação ao meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como as coisas vão acontecer. É por isso que eu pego nas mãos de Jesus, porque Ele vê tudo. Ele sabe o que está por trás da porta. Ele sabe qual é o caminho que eu devo ir, qual é o caminho que eu não devo ir. Ele sabe o que deve ser fechado e o que deve ser aberto na minha vida. Lança a rede, Pedro. E Pedro lançou a rede. Por quê? Porque Jesus viu o que Pedro não viu. Agora sim, coloca a imagem. Olha o que Jesus viu e que Pedro não estava vendo. Coloca aí a imagem. Olha aí. Essa imagem que Jesus viu, mas que Pedro não estava vendo. Eu declaro em nome de Jesus que essa grande pescaria, essa grande colheita, ela virá sobre a sua vida. Ela virá sobre essa igreja. Ela virá sobre essa cidade.